O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe! Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A vida é feita de escolhas, de pessoas que se arriscam, de caminhos que se cruzam e começam. É no movimento do dia a dia que ganhamos fôlego e descobrimos força. Na energia da juventude que encontramos inspiração para seguir. É nos momentos leves que encontramos bem-estar. Cuidar é construir laços, é reconhecer histórias, necessidades e particularidades. E para seguir cuidando, evoluímos com constância e propósito. Viver é saber evoluir, é valorizar cada fase da vida, é seguir em equilíbrio. Quando o tempo é bem vivido, se torna um presente. Conhecimento que orienta, presença que transforma, inovação que resolve. Porque o que nos move é simples e verdadeiro. Te ver bem nos faz bem, hoje e pelos próximos 50 anos. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer. Unicred, o valor de quem cuida. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. A vida é feita de escolhas e quando a escolha é cuidar, tudo muda. Unimed Erechim, te ver bem nos faz bem. E também a Unicred eleva o valor de quem cuida, está na Unicred. E o Instituto de Olhos Santa Luzia, a sua visão merece os melhores profissionais e as melhores tecnologias. Na hora de escolher o seu oftalmologista, na hora de você trocar, fazer uma avaliação, entre em contato pelo 3522-2267 que a equipe Santa Luzia vai te orientar o melhor profissional para a sua necessidade. E hoje nós vamos falar de um transtorno que cada vez mais faz parte do nosso dia a dia. O transtorno do espectro do autismo. E está aqui conosco a Neiva Sabedotti, que é psicopedagoga, e ela vai falar nesse mês de abril que está iniciando e é onde a gente celebra essa data, esse Dia Mundial do Autismo. Neiva, bem-vinda. Oi, boa tarde. Obrigada, Sandra, por me receber.
Realmente esse mês a gente vai comemorar, né? A gente sempre diz que a gente comemora todo dia o Dia do Autismo, mas afinal tem um dia que é muito especial, que é o Dia Mundial do Autismo, que é 2 de abril. Então, o mundo inteiro comemora o Dia do Autismo. Às vezes a gente diz que não tem muito ainda para comemorar, né? Mas esse dia foi designado, né, para o autismo. Pois é, Neiva, e cada vez mais a gente se depara com pessoas com autismo. Não somente crianças, pessoas que são diagnosticadas depois de adulto e que conviveram uma vida inteira com algumas dificuldades por causa do autismo, sem saber que tinha o autismo. Sim, vem muito para nós, né, e como para os médicos, bastante encaminhamentos de adultos, sim, né, com autismo, né? Então é uma pessoa que passou a vida inteira, né? Aquela família achava esquisita, aquela pessoa que não se misturava muito, até ela teve uma vida mais, né, simplesmente mais regada a cuidados, então ela não podia ficar muito tempo fora, o emprego também era mais restrito, às vezes não conseguia interagir socialmente. Então, é uma pessoa que passou muita dificuldade, né? Então, quando às vezes chega para nós, a gente começa a ver quanto que essa pessoa sofreu até conseguir um diagnóstico, saber o que ela tinha. Nas crianças é mais fácil fazer o diagnóstico ou no adulto, porque já se percebe vários traços? Na criança. Hoje, né, nós tendo toda a esperteza, né, então a gente sabe como o diagnóstico é clínico, então a gente já vê desde muito cedo que essa criança tem alguns atrasos, né. Então, na maioria das vezes, chega como para nós essa criança, né, com atraso na fala, porque as famílias acabam, né, comparando muito, e no autismo a gente deve sim comparar, né, então a criança tem um atraso na fala, atraso na interação social, movimentos repetitivos ou brincar repetitivo, então é aquela criança que não procura muito os pares, daqui a pouco ela vai até com uma criança, fica perto, digamos, mas ela não brinca, né? Então ela, às vezes uma criança, né, que repete muitas coisas, então ela enfileira brinquedos, né? Ou até aquela criança também que ela não quis amamentar na mãe, então daqui a pouco ela não queria aquele contato, na hora que a mãe amamentava, elas vêm e contam para nós, eu queria conversar com ela, eu vi assim, o outro meu filho, ou o filho da vizinha, alguém, né, ele conversava com a mãe, ele babuceava, e eu amamentei meu filho e ele não me olhou nos olhos, eu não tive esse prazer. É verdade. O autismo, ele é diagnosticado por grau. Existem mais leves e pessoas com o grau mais elevado, crianças com o grau mais elevado? Hoje ele é considerado como suporte, porque daqui a pouco uma criança também chega muito pequena, então é por níveis de suporte. O que essa pessoa, porque antes do autismo tem uma pessoa, o que ela necessita? Então tem a criança às vezes é muito pequena, mas ela ainda necessita os cuidados de ir ao banheiro, trocar a fralda, então nem sempre o grau dela está elevado, mas daqui a pouco o médico vai botar grau de suporte 2, né? Então hoje a maioria dos médicos, a gente já não coloca, né, grau da criança, né, suporte, a gente vai trabalhar e vai estimular. Quanto mais precoce chegar esta criança até a nós, melhor. Por que as crianças nascem com autismo? É um gene que falta? É um cromossomo que se duplicou? O que acontece? Hoje a ciência, por mais que estuda, ela não explica ainda, né? Mas assim, o que tem? É genético, hereditário e ambiental. Então, hoje a gente vê muito quando recebe as crianças, então aquela criança que nasceu prematura, ou a mãe teve rubéola, sarampo, alguma coisa. Tem muitos também álcool, drogas na gestação. Então, elas já chegam, né, desse jeito. E a criança prematura, ela tem bastante, né, que às vezes, né, então a gente diz ela adquiriu, seria, né, então o autismo, né, ela ficou lá na incubadora, ela passou por várias coisas, então é autismo adquirido, mas chega bastante hoje, até porque a gente, né, trabalha mais, né, então o diagnóstico está muito mais rápido, digamos, não é mais aquela coisa, vamos ficar observando, né, claro, às vezes a gente vê, são algumas, chega também crianças que às vezes é limite, né, a gente recebe lá, colhe a família,
e começa a ver, diz, não, o seu filho, né, só falta um limite, né, então tu trabalha assim, dá uma orientada e essa criança leva. E tem aquele, né, eu sempre digo que quando chega para nós, ele já passou por muitos lugares, então essa família já a escola indicou, que hoje a escola é muito nossa aliada no diagnóstico, as professoras, né, elas têm um olhar já, né, que elas vão percebendo, né, então essa criança já chega com indicação para nós. E vocês possuem uma clínica que cuida somente de crianças com autismo ou é uma clínica que abraça todos com algum problema que precise de atenção especial? É neurodivergentes, a gente diz, né? Sim. Mas hoje acaba sendo o carro-chefe o autismo e o TDAH. Sim. Então, esse é o carro-chefe, né? Porque já chega, né? A gente acabam os médicos já indicando para nós, né? Então, passando o médico, vai lá, né? Começa o tratamento lá. Nós trabalhamos com a ciência ABA, que hoje é uma das ciências, né, que tem o melhor resultado, digamos, né, é um protocolo ouro essa ciência, né, então trabalhamos também com a estrutura do ambiente, né, onde que tem toda uma formação TIT para estruturar esse ambiente, a comunicação alternativa também, sempre a gente tem as parcerias com as fonoaudiólogas, então a gente já dentro da aba a gente já implanta, né? Então uma comunicação alternativa para essas crianças, porque eu sempre digo assim, ó, a gente quer que todo mundo fale, né? Mas se esta criança não falar, então vamos, né, praticar outro tipo, né, de comunicação, porque a gente sabe, né, que dá certo e a maioria das vezes quando uma criança começa a comunicação alternativa, ela vem logo a fala, né? Porque é muita repetição e como aprende, a aba é repetição, né? Então vai aprendendo, quando vê ela já emerge a fala. Quando a gente fala de criança autista, é diferente da criança hiperativa, porque às vezes as pessoas confundem, né? Vê aquela criança agitada que não para e vê aquele autista também que ninguém consegue controlar e acha que é tudo a mesma coisa, são diferentes. É que o autismo, na maioria das vezes, vem com comorbidades e uma das comorbidades é o TDAH. Então, é aquela criança que não para, né? Muitas com transtorno opositor, né? Então, ela vem o autismo, mas depois vem outras coisas junto. Então, né? Então é uma bagagem maior, a gente diz. E um cuidado tanto em casa e os pais precisam a entender aquela criança. Por isso, a pedagogia, ela auxilia nisso. Auxilia. Nós temos também psicóloga que trabalha com nós. Mas ela auxilia muito, porque é um cuidado, é um olhar diferente, né? Então, desde a psicopedagogia, ela trabalha com um olhar diferente, né? Como essa criança aprende. Então, a gente, né, acaba trazendo, né? Então, a criança não está com o emocional bom, ela não vai aprender, né? Então, ela precisa primeiro enxergar o mundo, como que ela vai aprender. E cada criança aprende de uma maneira, então tem aquela que nós vamos ter que adaptar o currículo, estruturar esse currículo, né? E como aquela que não tem necessidade e vai, né? Então elas voam, né? E hoje, quando é muito precoce, que começa ali precocemente, a gente vê muito sucesso no autista. Então eles são, né? E a família, né? Nós na clínica, a gente está com um grupo de pais, onde a gente faz o acolhimento das famílias, mesmo famílias que não são, não tem pacientes lá na clínica, mas é muito bem-vinda, porque as mães precisam desse suporte, né? A gente diz mães porque acaba, né, ficando isso com a mãe, né? Vai para terapia, né? Porque essas crianças fazem muita terapia. Então, acaba, né, nós, né, dando esse suporte, uma vez por mês, sempre na primeira quinta do mês, sempre com uma psicóloga, né? Então, elas trocam experiências, elas têm o momento delas, porque o autismo tem um luto muito grande, né? Porque eu sempre digo, a pessoa espera um filho, você imagina aquele filho e ele nasce, sim, uma criança linda, perfeita, mas quando começa a desenvolver, ela tem algumas características, digamos, que às vezes a sociedade não aceita e condena,
né? Então, às vezes, aquela mãe passa ali, não sabe educar seu filho, isso, aquilo, e não, realmente é do transtorno, né? Porque o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, é um espectro, a palavra espectro é que não tem nenhum igual. Cada criança é única, cada adulto autista é único. Então, é algo muito além, é algo muito grande. É verdade, e analisando, todos nós somos diferentes um do outro. Então, é importante respeitar as diferenças e saber conviver com as diferenças. Isso. E às vezes a gente não está preparado para viver com essa diferença, né? Sim. Então, uma coisa que todos nós precisamos é, nesse mês de abril, tirar um tempo para refletir sobre o que é, compreender uma família, compreender uma criança, porque a gente vive em sociedade, a gente vai encontrar e a gente tem que saber estar preparado para respeitar o momento da criança. Bem isso, muito bem colocado, Sandra. Verdade. Nós vamos fazer uma pequena pausa e a gente já volta aí. Vamos continuar falando sobre o autismo. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla, a era digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe! Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde, mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem oferecimento do Master Supermercados. A nossa alimentação ela tem um papel fundamental na nossa qualidade de vida, da nossa nutrição. Alimentar-se bem, alimentar-se com frutas, verduras, legumes e produtos de excelente procedência. E o Master preza muito por isso. Então, na hora de fazer as suas compras da semana ou do mês, Master Supermercados. E na hora de fazer aqueles exames mais específicos de saúde que precisam de uma tecnologia avançada, a Santa Mônica possui equipamentos com a inteligência artificial. E é o momento de você cuidar da sua saúde. Então, Santa Mônica Imagem. E também conosco a Comar Logística. Nós estamos falando hoje sobre o autismo. Neiva, quando uma mãe, ela
tem o filho e essa criança começa a socializar com outras crianças, até dentro da própria família, com os primos. Às vezes todo mundo vai brincar e ele fica no cantinho. A família toda precisa entender aquela criança, né? Sim, precisa entender e principalmente, eu sempre digo, intervir. Às vezes precisa de uma ajudinha lá da outra mãe, porque o que vem muito, eu digo, uma queixa das famílias. Ele tem primo, porque vai no médico, o médico diz, tu tem que brincar, tu tem que botar teu filho brincar com as crianças da rua, com os primos, mas às vezes aquela criança não brinca daquela forma que o outro brinca. E as crianças têm muita aquela coisa assim, eu quero que ele brinque igual, né? Porque é criança também, né? Sim. Porém, né, a família pode sim e deve intervir, brinca com ele, convida ele, né? Porque o que é a interação social? A criança às vezes vai até ali, fica olhando as outras crianças, mas ela não sabe como eu vou começar. Como que brinco se eu só enfilero carrinhos, ou só enfilero bonecas, ou separo as coisas por cor? Então, ali que começa a interação. Então, a gente precisa muito, sim, da ajuda, né? E também o que eu vejo que as famílias precisam muito da rede de apoio. Às vezes, né, ali fecha um diagnóstico de autismo e essa família, essa mãe fica sozinha, as pessoas distanciam-se delas. Então, às vezes fica uma avó, alguém, e a roda de amigos e tal, porque aquela criança é diferente, às vezes ela sobe por aí em armários, sofás e não sei o quê, e todo mundo quer uma casa arrumada e acaba, né, deixando de lado essa família, né, no momento que ela mais precisa, né? E quando essa criança começa a frequentar a escola, ela já está preparada para conviver com outras crianças, porque a criança ela é muito inocente ainda, ela não entende às vezes a dificuldade de um colega. E o autista também não entende o agito todo de uma turma onde tem 10, 12 crianças. Eu sempre digo que é bem difícil para essas crianças, para as famílias, e também a gente se coloca no lugar do professor e das outras crianças que estão inseridas, né? Porque às vezes chega aquela criança, tem criança autista que chega e fica de boa numa sala de aula. Então, aquela criança, né, principalmente as que fazem terapia, a gente acaba fazendo um acompanhamento, a gente ajuda a escola, estrutura coisas. Mas, porém, aquela criança que não tem um acompanhamento, aí é mais difícil. Então, tem o barulho, tem muita informação, às vezes é um cheiro de um produto, daqui a pouco a criança descontrola, não sabe o que, tu vai lá, faz uma visita, é o cheiro de um produto. Outras crianças, às vezes, ele não quer entrar na sala do lanche e tal, nesse momento, né? A gente vai lá, observa o que era. Era o atrito das talheres ali na coisa. Então, é aquele barulho, porque às vezes as pessoas dizem, mas ele vai numa festa, às vezes da festa ele gosta do barulho, mas um outro barulho não. Às vezes, né, tem mãe assim, ele não está dormindo, do nada ele começou a não dormir. Eu digo, nós vamos fazer uma avaliação funcional, vai ver o que está acontecendo, porque ele acorda exatamente neste horário. Todas as noites, grita, chora e tal. O que descobrimos? Uma empresa botou um gerador onde ligava naquele momento. Então, a mãe não continuava o sono, porém, para esta criança, aquele barulho específico fazia muito mal. Verdade, é um mês assim que a gente tem que olhar as diferenças, né? As diferenças. Estamos falando de autismo? Sim, estamos falando, mas tem muita criança, muito adulto diferente. E a gente tem que aprender a aceitar, a conviver e tá tudo certo. Eu sempre digo que todos nós estamos dentro do espectro, porque cada um gosta de uma coisa, né? Então, tem quem gosta muito do inglês, tem quem gosta, né? Por exemplo, eu odeio matemática, então eu digo, já não sou igual aos outros. E assim, né? Nós vamos, né, cada um do seu jeitinho. Verdade, e um mês de respeito acima de tudo, que a gente possa olhar e respeitar tanto as crianças como os adultos e a família, porque não é fácil carregar esse fardo sozinho. Precisa-se de compreensão, de ser simpático com a situação da família. Realmente, e não julgar. Não julgar. Porque às vezes, né, aquela criança, aquela família que está lá no restaurante, ela está com uma criança autista e ela acaba saindo, porque aquela criança não aceita o barulho, tudo, mas aquela família quer muito estar naquele lugar. Então, acabam, às vezes, saindo, que vem para nós por causa do julgamento dos olhares. Então, a gente mesmo lá na clínica, a gente faz muito treino de rua. Então, a gente leva para o restaurante, vai devagarinho acostumando essas crianças, né? Para quando a família ia já ter menos sofrimento, menos olhares. Então, é uma coisa que é tão simples para nós, para elas é tão difícil de ir no mercado
e fazer as compras da semana. Verdade. Neiva, obrigada por estar aqui hoje falando um pouquinho sobre o autismo e que a gente seja simpático com famílias que vivem com isso. Que a gente saiba respeitar, o principal é isso. Muito obrigada. Obrigada a você. O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados, o valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. e o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unicred, o valor de quem cuida. Mamãe, etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde, mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.